Olá, hoje nós vamos para o capítulo 15 do primeiro livro das Crônicas. Vamos entender uma coisa. No capítulo 13, a gente começou a narrar o transporte, a transladação da arca para Jerusalém. A arca estava fora de Jerusalém, estava na casa de Abinadab, lá em Cariatarim. Muito bem, começa o transporte. De repente, esse relato é interrompido para entrar o capítulo 14, que conta a guerra de Davi contra os filisteus. Então, o relato é interrompido, entra um fato novo da guerra de Davi contra os filisteus, e agora no capítulo 15 continua o relato do transporte, da transladação da arca para Jerusalém. Onde é que nós interrompemos? Interrompemos quando da morte de Osa, né? Osa foi um buraco lá no meio, o carro de boi quase revirou, o Osa segurou a arca com a mão e acabou que o Osa morreu. E todo mundo falou, opa, Deus castigou o Osa. O Davi ficou preocupado, falou, eu não vou levar essa arca para dentro da minha casa, eu estou com medo, porque Deus vai fazer alguma coisa comigo. Aí o Davi pega a arca e leva para a casa de Obed-Edom. A arca fica na casa de Obed-Edom durante um tempo, acho 3 meses, Obed-Edom, até o Davi organizar um lugar para levar a arca que não seja na sua casa, mas seja do lado da sua casa, numa tenda. Aí agora continua o relato do transporte da arca, tá bom? Gente, compartilhe esse vídeo no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Chame e convide as pessoas para fazer essa caminhada. E se inscreva no canal e convide as pessoas para se inscrever no canal também. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler a Bíblia inteira. Esse é o desafio. Desafio. Vamos ler a Bíblia inteira, mas ler de um jeito diferente. Lendo, conduzido pelo Espírito Santo e aprofundando de uma forma muito séria e honesta. Tá bom? Tá certo? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, nos conduzindo. Vamos ler agora o capítulo 15. Veja só. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a arca de Deus e levantou para ela um pavilhão. Disse então Davi, a arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Davi, então, convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que ele tinha preparado. Reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus 120 irmãos. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus 220 irmãos. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus 130 irmãos. Dos filhos de Elisafã, Semeías, o chefe, e seus 200 irmãos. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus 80 irmãos. Dos filhos de Osiel, Aminadab, o chefe, e seus 112 irmãos. Davi chamou Sadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel e Abinadab, e disse-lhes, vós sois os chefes das famílias levíticas, santificai-vos vós e vossos irmãos e fazei subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. É porque não fostes vós que o Senhor nosso Deus feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar como manda a lei. Os sacerdotes e levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores, com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas constituíram Emã, filho de Joel, e um irmão dele, Asaf, filho de Baraquias. Dentre os filhos de Merari, seus irmãos, Etã, filho de Casaías, e com eles seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Osiel,
Semiramot, Jaiel, Ani, Eliabe, Banaías, Maasias, Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os cantores, Emã, Asaf e Etã, tinham símbolos de bronze para fazê-los retinir. Zacarias, Osiel, Semiramot, Jaiel, Ojani, Eliabe, Maasias e Banaías tinham cítaras em soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obed-edom, Jeiel e Asaías tinham harpas na oitava inferior para conduzir o canto. Conenias, chefe dos levitas para o transporte, dirigia o transporte, pois era entendido nisso. Baraquias e Elcana eram porteiros da arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amasaí, Zacarias, Banaías e Eliezer tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Davi, junto com os anciãos de Israel e os chefes de 1000, fez subir com alegria a arca do Senhor a partir da casa de Obed-edom, onde tinha ficado a arca. Foi com assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor e foram sacrificados 7 touros e 7 carneiros. Davi estava revestido de um manto de linho fino e, da mesma forma, todos os levitas que transportavam a arca, os cantores e Conenias, que dirigiu o transporte da arca entre os cantores. Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo Israel, ao fazer subir a arca da aliança do Senhor, soltava brados de júbilo, ressoando trombetas, trompas e símbolos, retinindo cítaras e arcas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava e desprezou no coração. Essa história é conhecida. Gente, olha que interessante. Lembrei você que nós retomamos aqui o transporte da arca. Davi, naquela ocasião, quando percebeu que Osa havia morrido, falou: opa, não vou levar isso para dentro da minha casa. Não vou levar. Deixa na casa de Obed-edom. Muito bem. Passam-se 3 meses até que Davi organiza os levitas para transportar a arca, porque somente os levitas e os sacerdotes podiam transportar a arca. Assim tem sido desde o deserto que Deus designou os levitas e os sacerdotes para o transporte da arca. E Davi, nesse tempo, ele organiza a sua casa. Lembra que Davi, quando entrou em Jerusalém, tomou Jerusalém dos jebuseus, ele se estabeleceu na fortaleza, na fortificação que tinha, que ele deu o nome de Cidade de Davi. Lá ele recebeu apoio do rei de Tiro, Irã, que construiu um palácio para ele. Tudo bem. Quando ele constrói o palácio aqui, ele coloca do lado do palácio uma tenda onde vai ficar a arca. Ok? Ok. E organiza então os levitas, cantores, músicos, sacerdotes, transportadores, porteiros para fazer o transporte da arca. E esse transporte é feito da casa de Obed-edom para Jerusalém. Lembra que uma vez, já vou retomar, estava em Cariatarim, Davi fala: vamos trazer a arca para Jerusalém? Traz. O Osa morre. Ele falou: nossa senhora, não vou levar para minha casa não, deixa na casa do Obed-edom. Deixou na casa do Obed-edom. Passa 3 meses, aí Davi fala: agora sim, agora tem um lugar para botar a arca, agora nós temos os levitas organizados, vamos levar. E faz uma festa. E nessa festa, a gente já viu isso em Samuel, a gente já viu isso agora de novo aqui, o Davi vai dançando, cantando. Por quê? Porque ele está muito feliz, porque a arca de Deus, que um dia havia sido desprezada no tempo do rei Saul, está voltando para o seu povo, e ele dança, e cantando. Então, com aquela festa toda, todo mundo vem dançando, e o rei dançando, A Micol era filha de Saul, que tinha casado com Davi, né? Olha, imagina, hein? Essa Micol devia estar com a raiva danada do Davi. Por quê?
porque o seu pai já não era mais rei, seu pai já tinha sido desprezado como rei, já tinha morrido, o povo já nem lembrava mais de Saul. Aí a Mical desprezou Davi no coração, dizendo, olha que coisa ridícula, o rei dançando feito um Zé Ninguém aí na frente. Que coisa horrível, que vergonha, que desprezo que eu tenho desse homem. Olha que absurdo. O Davi estava dançando de alegria pela presença do Senhor na vida dele e do povo. E essa mulher torce o nariz e despreza Davi. Depois a gente vai ver o que vai acontecer com a Mical. Vamos lá, gente. Aqui tem uns versículos interessantes para a gente pensar. Só para retomar aqui. Davi construiu casas para si na cidade de Davi, nesse tempo, né? Onde também preparou um lugar para a arca de Deus e levantou para ela um pavilhão. Levantou para ela uma tenda, então não era o templo ainda, mas levantou um pavilhão. O transporte da arca, gente, é muito importante se lembrar disso. Ele evidencia Davi como o grande organizador e entusiasta desse feito. Qual feito? Trazer a arca de volta para um lugar digno no meio do seu povo. O livro das Crônicas fala que no tempo de Saul, a arca ficou esquecida lá em Cariatarim. Agora, o cronista quer evidenciar que Davi é o grande organizador para trazer de novo a arca para o centro da espiritualidade. E aqui tem uma coisa interessante, o cronista faz questão de retomar algo que é da própria religião. São os levitas e os sacerdotes que podem transportar a arca, que podem tocar na arca, que podem cuidar da arca. E esse texto, no capítulo 15, fica bem claro que são os levitas e os sacerdotes que transportam, que são os músicos, que são os porteiros, que fazem tudo. Tá bom? Versículo 13, vem cá comigo, olha aqui. É porque não fostes vós que o Senhor nosso Deus feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar como manda a lei. Isso aqui, gente, é uma alusão ao episódio que causou a morte de Osa, né? É importante lembrar isso. Ele fala assim, aqui dá a impressão que a morte de Osa não foi só porque ele tocou na arca, é porque o transporte não havia sido feito com a dignidade, onde os sacerdotes, os levitas que transportariam a arca. Parece que a primeira parte do transporte foi feito assim meio no esculacho mesmo, de qualquer jeito, botou no carro de boi, não tinha gente cantando, dançando, não tinha reverência, não eram os levitas que tinham preparado. Agora dá a impressão seguinte, agora sim, agora são os levitas que nós organizamos, uns são cantores, outros são porteiros, outros são transportadores, agora sim, né? E é interessante você lembrar aqui que o translado da arca fica interrompido durante 3 meses, tá entendendo? 3 meses. Nesse tempo, a arca fica na casa de Obed-Edom. E nesse tempo, nesses 3 meses, é o tempo que o rei Davi tem, para organizar as funções dos levitas, para organizar a casa, a tenda onde a arca vai ficar, e assim realizar o transporte da arca. Tá bom? Vem cá no versículo 16 comigo aqui, Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Muito bem. Os versículos 16 a 24, deixa eu falar aqui, do 16 até o 24, está aqui, isso é importante você saber. Do 16 aos 24, aqui o Davi vai definir as funções dos levitas. Quem são os carregadores, quem são os cantores, quem são os músicos, quem são os porteiros. Tudo definido. Da primeira vez que a arca foi transportada, não tinha essa organização. Foi tudo lá meio esquisito lá. Foi assim, não foi bem organizado. Agora não. Agora Davi falou, opa, nós levamos uma esfrega do Senhor, então vamos fazer direito. Agora, levitas, carregadores, cantores, porteiros e músicos.
sacerdotes, todo mundo ali. Então agora está organizado. Tem uma curiosidade que eu quero falar para você aqui, ó. Zacarias, Osiel, Semiramote, Jaiel, Ani, Eliabe, Maazias e Banés tinham cítaras em soprano. Em soprano. Na verdade, aqui existe um termo. Esse termo soprano, gente, esse termo soprano foi traduzido como se as cítaras estivessem tocando num tom mais alto, em soprano. Mas, só uma curiosidade, o termo usado aqui, que ficou um pouco mal traduzido, é calamot. Calamot. Calamot significa jovens. Jovens. Na verdade, é o que dá a impressão, e o que os estudiosos dizem, que esses aqui eram jovens que cantavam numa oitava acima. Jovens que cantavam numa oitava acima. Tanto é que logo depois no versículo 21 fala assim: Matatias, Elifalu, Messenias, Obed-edom já tinha harpas na oitava inferior. Aqui parece outros cantores que cantavam numa oitava abaixo. Então, era mais ou menos um canto polifônico aí. É só curiosidade. Então, na verdade, aqui está tratando dos cantores que cantavam numa oitava acima e os outros cantores que cantavam numa oitava abaixo. Um canto polifônico. Deve ter sido um transporte muito bonito mesmo. No versículo 24, os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amasaí, Zacarias, Banés tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram os porteiros da arca. É importante lembrar o seguinte. Aqui, esses nomes aqui, os sacerdotes, Sebanias, Josafá, Natanael, Amasaí, Zacarias, Banaías e Eliezer, tocavam trombetas. Vou repetir para você, só para você entender uma coisa muito interessante. Você que vai à missa, você que já viu muitas procissões de entrada, vou te explicar. Vem cá de novo. Os sacerdotes, Sebanias, Josafá, Natanael, Amasaí, Zacarias, Banés, tocavam trombetas diante da arca de Deus. Eles vinham junto da arca. Deixa eu te explicar uma coisa muito interessante. Como eram feitas as procissões? Como foi feita esta procissão para levar a arca? Tinham os porteiros, tinham os cantores, tinham todos os levitas, né? Todos os levitas. Tinha lá na frente, ó, os porteiros, tinha os músicos, tinha os cantores, tinha os carregadores e tinha, por último, a arca. Por último, atenção, está escutando? Por último vinha a arca. Junto da arca estavam os sacerdotes. Na frente, porteiros, cantores, músicos, carregadores, tudo eram os levitas. Junto da arca estavam os sacerdotes. Os sacerdotes, então, nesta procissão, vinham em último lugar. Os sacerdotes, então, vinham em último lugar. Por quê? Porque eles vinham junto da arca. E olha que interessante. Os sacerdotes, eles vêm em último lugar para ficarem mais perto da arca. Óbvio, né? Na ordem das procissões, os últimos lugares passaram a ser os mais importantes. Por isso, deixa eu te contar uma curiosidade. Quando você vê na missa uma procissão de entrada, então quando o padre vai entrar para celebrar a missa, ele é o último a entrar. Por quê? Porque na procissão litúrgica, a gente segue aquilo que a procissão da arca nos ensinou. Primeiro vão os cantores, os carregadores, os cantores, os porteiros, os auxiliares, os músicos e tal. E por fim vem o sacerdote junto da arca. A partir daí, os últimos lugares passaram a ser os mais importantes, porque estavam junto da arca. E a partir daí, numa procissão litúrgica, o último lugar é de quem é mais importante. Por isso, gente, na missa, vou voltar a lembrar, quando vai entrar, então você vê, primeiro vem os ministros, depois vem os leitores, depois vem o diácono, depois vem o padre, né? E no caso, se tiver bispo, vem o bispo em último lugar. Por quê?
seguindo a procissão que foi feita com a arca, o último lugar é dos mais importantes. Olha para você ver como que a igreja católica, ela é totalmente fundamentada na Bíblia. Tudo e todo gesto na igreja, ele sempre tem raiz bíblica. Veja como a sua igreja é linda. Veja, né? Então, até um fato que você nunca tinha tentado, uma procissão de entrada na missa. Por que o padre vai em último lugar? Por quê? Porque numa procissão litúrgica, a igreja segue a procissão do translado da arca, quando foi levada para Jerusalém. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribiuda, radix Davide. Aleluia.